Olá, alunos e alunos. Eu sou a professora Isabelle de História. Na aula de hoje, vamos falar de democracia, de permanências e descontinuidades no processo. O período chamado de redemocratização compreendeu os anos de 1975 a 1985, entre os governos dos generais Ernesto Geisel e João Figueiredo, e as eleições indiretas que devolveram o poder às mãos de um presidente civil. Abertura política em Geisel e Figueiredo. O processo de redemocratização compreendeu uma série de medidas que progressivamente foram ampliando novamente as garantias individuais e a liberdade de imprensa até culminar na eleição do primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar. Esse processo, contudo, foi composto por momentos de avanço e recuo dos militares, uma vez que desejavam garantir uma transição controlada sem que os setores mais radicais da oposição chegassem ao poder. Por isso, medidas de distensão, como a lei da anistia, conviveram com medidas de repressão, como o pacote de abril, e a recusa da emenda Dante de Oliveira, que pedia eleições diretas para o presidente da República. Dentre as principais medidas que caracterizavam o processo de distensão, encontram-se: fim da censura prévia a espetáculos e publicações, a revogação do AI-5, o retorno do pluripartidarismo, a lei da anistia. A gente viu aí que esse processo de redemocratização, ele é um processo que avança e recua, né? O último ato institucional da ditadura foi o AI-5. E esse é o ato institucional que endurece, né, todo o sistema, aonde são suspensas as liberdades civis, né, aonde são suspensos o habeas corpus, o direito de imprensa, o direito de um julgamento justo. Então, a gente sai desse processo, né, da fase mais dura da ditadura militar e avança para um processo de redemocratização. Era insustentável a permanência da ditadura no Brasil e as pressões populares eram cada vez maiores. Os partidos políticos e a direta já. Com o retorno ao pluripartidarismo, a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, foram extintos, dando lugar a novos partidos políticos. O MDB virou o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, e a ARENA virou o Partido Democrático Social, PDS. Foram também criados o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, o Partido Democrático Trabalhista e o Partido Popular, assim como o Partido dos Trabalhadores. Como parte desse processo de redemocratização e das pressões populares, a gente tem como consequência, né, a Constituição Cidadã, que é a Constituição vigente no Brasil até hoje. Em 1988, a população brasileira viu aparecer uma nova Constituição Nacional, que garantia, em linhas gerais, o funcionamento do Estado e a garantia dos direitos fundamentais da população. A Constituição, promulgada em 1988, foi o grande marco da redemocratização no Brasil, após a ditadura civil-militar de 1964 a 1985. A eleição de Tancredo Neves e o fim da ditadura. Quando a emenda constitucional que propunha eleições diretas para presidente foi rejeitada pelo Congresso Nacional, em 1984, Tancredo Neves lançou-se candidato pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro de oposição. Venceu em 15 de janeiro de 1985, data que simboliza o fim de mais de 20 anos de ditadura militar. A tão esperada posse, no entanto, nunca ocorreu. Sua morte anunciada em 21 de abril.
Sarney, de fato, assumiu, ainda que alguns preferissem que, como protagonista da cerimônia, o então presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, mas não recebeu a faixa das mãos de Figueiredo, que saiu pelos fundos do palácio para não ter que encarar o seu desafeto. Então, o que a gente acaba de perceber aí? Que esse processo de redemocratização, né, apesar de ter avanços e recuos, ele é um processo que conta com a participação popular, é uma pressão popular muito forte. O movimento Direta Já, ele pedia, né, que fossem feitas eleições diretas para presidente. Embora essa medida, né, não tenha passado no Congresso, o movimento não perde a força. Esse movimento Direta Já, ele faz uma pressão muito popular. E ele tem a adesão de vários artistas brasileiros que dão voz a esse movimento, inclusive fora do Brasil. No cenário político, a gente tem alguns protagonistas, como Ulisses Guimarães, presidente da Câmara, que foi um dos grandes relatores da Constituição brasileira, que é chamado de a Constituição Cidadã. A nova república inicia-se com o fim do mandato do presidente general João Batista de Oliveira Figueiredo. Mas mesmo antes disso, o povo havia dado um notável exemplo de união e de cidadania, ao sair às ruas de todo o país pressionando o legislativo a aprovar a volta da eleição direta para presidente, a campanha das Diretas Já, que não obteria sucesso, pois a emenda Dante de Oliveira, como ficou conhecida, a proposta do voto direto, acabou não sendo aprovada. Após o mandato de Sarney, as primeiras eleições diretas ocorrem quase 30 anos, sendo eleito Fernando Collor de Mello, com um estilo moderno e o discurso moralizante. Elabora um plano econômico peculiar para acabar com a inflação, o que resulta em um fracasso. Logo mais, 2 planos paliativos se seguem. Mas as denúncias de corrupção, né, afogam o presidente, que é obrigado a renunciar em 1992 para não ser impedido pelo Congresso. Então, quando se concretiza, né, a volta da democracia, mesmo não sendo de forma direta, por uma eleição direta a presidente, né, a gente teve a eleição indireta, a gente tem aí a figura do Tancredo Neves, que era um grande articulador político. O Tancredo Neves, ele conseguia costurar acordos políticos com muita maestria, ele tinha muito talento. Durante a campanha das Diretas Já, o Tancredo Neves, ele já apresenta sinais, né, de uma doença. Ele tinha um câncer, né, morreu em decorrência desse tumor, mas ele tinha muito medo que durante esse processo de redemocratização, se ele retirasse a campanha dele, não fosse entregue, né, não fosse feita a passagem do poder, a transição da ditadura militar para a volta da democracia. E aí o Tancredo Neves aguenta bravamente, né, heroicamente, ele consegue aí, mesmo doente, se mantendo, participando da campanha, depois de eleito, de todas as cerimônias, de todos os protocolos, mas, de fato, na cerimônia de posse, né, o Tancredo Neves ele não resiste até lá e morre antes. E aí o vice, né, presidente da sua chapa, o José Sarney, acaba assumindo o governo, né? O José Sarney, ele era um desafeto declarado, né, do general Figueiredo, e esse, inclusive, foi um dos motivos do Tancredo Neves se aguentar ali doente por muito tempo, né, para que não houvesse nenhuma resma, né, nenhum retrocesso aí de vez por parte dos generais que comandavam o Brasil durante a ditadura militar. E aí a gente percebe, né, que a nossa primeira eleição direta, né, é o do presidente Fernando Collor de Mello. Lá durante o mandato do presidente Fernando Collor de Mello, a gente teve um outro movimento popular
muito forte, que foi o movimento dos caras pintadas. Diante das denúncias, né, expostas em redes nacionais, pelos jornais, redes de comunicação, existe uma pressão muito forte pelo impeachment, né, do Fernando Collor de Mello, né, que chegou a ser posto em votação. No entanto, ele, prevendo, né, já antevendo que não haveria como, né, não haveria sustentação política para que ele conseguisse se manter no cargo, ele renuncia. Ok? Vamos agora exercitar o que a gente aprendeu na aula de hoje. A Constituição Federal de 1988 foi elaborada por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, que teve a responsabilidade de redigir e aprovar o texto constitucional, dando corpo à nova lei suprema e fundamental do Brasil. A frente da Assembleia foi presidida por: letra A, Tancredo Neves; letra B, Dante de Oliveira; letra C, José Sarney; letra D, Ulisses Guimarães. A resposta certa é Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara no momento. A nova República representa uma nova fase da história política brasileira, marcada pela confiança da sociedade em reestabelecer a democracia plena e recuperar a economia e o padrão de vida dos brasileiros. Em 1989, vários candidatos concorreram nas primeiras eleições diretas para a presidência da República, após os anos de ditadura militar, sendo eleito presidente. Letra A, Fernando Collor de Mello; letra B, José Sarney; letra C, Luiz Inácio Lula da Silva; letra D, Itamar Franco. A resposta certa é Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, embora não tenha sido o primeiro presidente civil do Brasil após a ditadura, foi o primeiro presidente eleito democraticamente. Por hoje é só. Para ter mais informações, acesso a essa aula e mais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.